Dando continuidade à nossa série de mensagens que começamos na semana passada dentro do livro de Neemias. Na semana passada nós contemplamos especificamente o que esse judeu estava fazendo no meio do Irã. De fato, ele estava naquele ambiente por conta de uma ação internacional que praticamente acabou com o seu país, destruiu o seu povo e cidade. Grande parte já havia sido levado embora para a Babilônia, mas agora a Babilônia já foi vencida em 539. E 538, então, Ciro determina que que o povo voltasse para a terra. E ali eles voltam já numa leva de 50 mil pessoas. Em 516, Dario determina que seja reconstruído o templo, e em 515 o templo é inaugurado e consagrado a Deus. Agora vejam, esse processo de restauração nacional não foi alguma coisa que veio uma determinação e aconteceu. Foram muitas idas e vindas. Determinação de construir, determinação de parar de construir, o povo se manifestando contrário à ideia de reconstrução da cidade. Vejam, em Esdras capítulo 4, versículo 6, nós lemos: no princípio do reinado de Assuero, e aí está o período que ele reinou, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Mais adiante, então, no versículo 7, lemos: e nos dias de Atarxerxes, 464 423, o rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros seus companheiros, lhe escreveram a carta. Estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Agora, pois, dai ordem ao fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade. Ou seja, manifestações aconteciam contra a reconstrução, uma nova determinação do rei que não deveria ser reconstruída, até que chegamos, e é o início, o versículo 1 de Neemias, que diz as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Estamos aqui, e algum debatezinho por causa de contagens diferentes. Isso era novembro de 446 a.C. ou novembro de 445. Ele estava na corte, próximo ao rei, desfrutando do melhor que aquele império poderia lhe dar. Mas nem tudo acontecia como a gente gostaria que acontecesse, como ele gostaria que acontecesse, e nem tudo nas nossas vidas acontece como nós gostaríamos que acontecesse. O tema nessa noite, eu tenho por objetivo falar com vocês, é que a vida real reserva tristes realidades, injustas e sofridas, que abatem a qualquer pessoa, independentemente de sua relação com Deus. Eu sei que nós temos um ideal de não ficar doente, o ideal de não perder o emprego, o ideal de uma tempestade não destruir nada em casa, o ideal de que os filhos cresçam num bom relacionamento com os pais. Mas nós provamos de uma série de experiências tristes e pesarosas que nos levam a sofrer. Apesar de ser segmentos do meio da igreja que hoje ainda ensinam que se você tem uma vida com Deus como deveria ter, não vai ter enfermidade que vai lhe alcançar, você vai ficar rico. Meus irmãos, meus amigos, isso não é condizente com a realidade e nem com o ensino das Escrituras. E nós vamos perceber que esse grande homem, um homem de expressão, sério com Deus, e além de sério com Deus, um homem extremamente capaz, ele também experimenta reveses. Ele também passa pelas suas dores e pelos sofrimentos. E o meu convite para você nessa noite é que nós possamos olhar para esse texto e ver que
que abordagens devemos ter para superarmos as más notícias, bem como a tristeza que geram. Então eu quero olhar com vocês nessa noite, nesses 3 versículos de Neemias, capítulo 1, versículos 2 a 4, olharmos a experiência dele com uma baita notícia ruim e como é que ele tratou. E eu diria, a maneira como ele tratou com essa má notícia nos traz alguns ensinos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia com as más notícias que nós recebemos ou receberemos. Em primeiro lugar, eu quero focalizar com vocês que Neemias é alguém que busca entender a circunstância real. O que estava acontecendo? O que se passa? Eu tinha um amigo que surgiram no corpo dele uns caroços grandes assim, vamos lá, cerca de 5 centímetros por 3 centímetros de largura, e isso apareceu em várias partes do corpo dele. E como amigo, eu falei, rapaz, procura um médico, vê o que é isso. Eu disse, não. De repente ele me dá uma má notícia, prefiro não ver. Tem gente que prefere, diante de uma perspectiva de alguma coisa ruim, não mexe nisso. Nós vamos ver que a abordagem de Neemias é bem diferente. Agora veja, ele é um indivíduo que se destaca. Em primeiro lugar, quando você lê o livro, você não tem dificuldade de perceber, isso salta das páginas do livro, que esse homem conhecia as bases da fé judaica. Os fundamentos da fé judaica. Ele conhecia a história do seu povo e até uma história um pouco distante. E ele sabia relacionar os princípios da fé aos eventos históricos que tinham atingido aquele povo. Além disso, também salta de dentro das Escrituras, da leitura do livro, que esse homem era um grande organizador, ele era um excelente administrador. Neemias não se caracterizava por ignorância. Ele era um homem que conhecia os fundamentos da sua fé. Ele conhecia a história descrita ou citada dentro do livro. Ele sabia administrar as situações. Agora, um homem nessas condições, ele seguramente sabia de muitas coisas que o livro não fala. E mais aqui ou mais para lá, esses conhecimentos nos são necessários para entender algumas coisas que estão escritas nesse livro. Por exemplo, ele não fala. Mas lembrando que se ele aparece aqui nesse livro, no cenário, em 446 ou 45, ele seguramente sabia o que de importante tinha acontecido nos últimos 15 anos e mais recentemente. O que os jornais diziam? Ele não era um camarada que precisava ler jornal. Ele estava do lado do rei. O rei sabia, e ele sabia o que acontecia. Por exemplo, ele sabia que no ano 460, Inaros se revoltou o Egito contra os Medo-Persas. Ele queria tornar o Egito independente, que havia sido subjugado. Ele sabia, as notícias tinham chegado, seguramente, que os gregos tinham vindo para ajudar esses egípcios e com 200 navios vieram fortalecer as forças militares do Egito. Ele sabia que depois que começou essa revolta em 460, e em 459, os egípcios alcançaram êxito e de fato se tornaram independentes. Ele sabia que em 458, veja que coisa interessante, ele tinha proibido a reconstrução. Agora, começa uma revolta no Egito, bem perto de onde está a cidade de Jerusalém. E aí, vem a determinação em 458 que Esdras volte para reconstruir. E ele volta com 1.700 pessoas. Ele sabia que em 454,
o governante, o sátrapa que governava a satrapia além do Eufrates, e isso incompreendia a Galileia, a Samaria, a Judéia, a região onde todos esses acontecimentos estão por acontecer, aquela região tão perto do Egito tinha um general que comandava, chamado Megabisos, e o rei determina que Megabisos coloque o Egito no eixo. E efetivamente, em 454, Megabisos consegue colocar as coisas no eixo, coloca de novo o Egito debaixo da autoridade medo-persa. Ele sabia que em 450 o rei tinha proibido a reconstrução da cidade. Mas o rei também sabia, e ele sabia, que em 448, o Megabisos, que conteve a revolta egípcia, agora se revolta contra os medo-persas. Isso é resolvido diplomaticamente. Mas veja os acontecimentos que estão acontecendo e chegando perto daquela região de Judéia, Samaria e Galileia. Agora, ou em 446 e 445, ele recebe um grupo de pessoas em Suzã. Olha o que diz o versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei. Veja, aqui diz que Anani era um dos seus irmãos, e nós podemos ter dificuldade aqui de saber o que significa irmãos a partir do que é o conceito de irmão dentro da língua hebraica. Por chamar alguém de irmão, pode ser que de fato seja um irmão, como nós chamamos, mas pode também significar um parente. E também podia significar que fosse alguém do povo. O termo ele podia ser bastante abrangente. A julgar por uma outra referência dentro desse livro, eu tendo a pensar que fosse um irmão mesmo, filho do mesmo pai. Veja o que diz lá no capítulo 7, versículo 2. Eu nomeei Anani, meu irmão. Ele seguramente estava nomeando só irmãos do povo. Há alguém aqui que é muito próximo, é de extrema confiança para ele. Então esse Anani está chegando ali, e ele vai fazer algumas perguntas para ele. Nós não sabemos o que esse grupo está fazendo ali, por que ele está ali. Se por acaso eram interesses de Neemias, e ele pediu para que as pessoas fossem à terra da Judéia e trouxessem notícias, nós não sabemos isso. Nós não sabemos se era simplesmente casual ou se o rei tinha solicitado. O que nós sabemos aqui é que esse grupo chega e o meu palpite, coloque isso no caráter de palpite, é que essas coisas estavam acontecendo, inclusive essa ida desse grupo, essa volta desse grupo, por conta do desenrolar dos fatos internacionais. E eu entendo que Neemias estava vendo que o cenário internacional era favorável a reconstruir. Por quê? Teve a revolta do Egito, tem a revolta de Megabisos. Se existe um enclave, uma terra, onde existe alguém de confiança e um povo de confiança, naquela região, lá dentro, eu creio que era tudo que o rei Medo-Persa precisava. E estou entendendo ou imaginando que há aqui uma articulação de Neemias, que está identificando naquela ocasião, naquela oportunidade, naquela situação, quem sabe a solução do problema do rei e a solução do seu problema pessoal, que é ver o seu povo como estava. E é isso que ele pergunta, vejam. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Seguramente, Neemias sabia que a situação lá era ruim.
E a postura de Neemias é de buscar entender quão ruim é. Talvez ele tenha enviado esse grupo. Se ele não enviou esse grupo, certamente quando passaram pessoas perto dele, ele fez uma pergunta: qual é a situação deles lá? Talvez ele tivesse interesses familiares, não sei. Talvez ele tivesse interesses econômicos, o texto não fala. Talvez ele tivesse interesse somente no seu povo. E quando nós lemos o livro, nós vamos perceber, esse homem não lucra com a sua empreitada, ele gasta. Seu interesse não é financeiro. Talvez tivesse interesse em familiares que lá estavam. Mas a leitura do livro passa para nós que ele tinha como foco, e que era problema seu, ele entendia, o problema que era problema do seu povo. A maneira como eles viviam e como eles não viviam naquela terra. Veja, aqui diz: perguntei como é que estavam os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Ele poderia, nessa palavra, e os termos hebraicos não nos ajudam para concluir o que ele quer dizer, ele poderia estar perguntando acerca daquelas pessoas que não foram levadas pelos babilônios em 586 e que ficaram na terra e tiveram seus descendentes. Então, eles restaram na terra sem terem sido levados para a Babilônia. Ou também o termo vale para aqueles que teriam voltado com Esdras, teriam voltado com Zorobabel, seus descendentes que estavam naquela terra. Então, por sobreviventes, se entenda, pode ser pessoas que retornaram e estão lá vivos ainda, ou pode ser novas gerações daqueles que ficaram, que por uma razão ou outra não foram levados. A pergunta dele é: qual é a situação deles? Para Neemias, isso não era um fato desapercebido, ele precisava saber qual era a situação. Ele sabia que tinha um problema, a nação estava quebrada, ele tinha notícias do que acontecia à sua volta, mas ele busca informações para entender qual é a qualidade, a grandeza, a natureza do problema. Ele quer saber, e ele precisa saber por que o povo está sofrendo. E quando você vê a oração dele a seguir, você sabe que ele sabia o que é que tinha levado o povo àquele sofrimento. Neemias era alguém que tinha a disposição de, diante de um problema, entender o problema, conhecer o problema. Ele não é um camarada que espiritualizava tudo, né? Ouviu notícia de que está mal lá em Judá, está amarrado, está repreendido, nada disso é verdade. Não é um jogo de palavras de fé, não é uma espiritualização. Ele é um homem que, quando se defrontava com o problema, ele analisava o problema. E isso é um convite para nós. Nós vamos viver uma série de problemas ao longo das nossas vidas, e não adianta a gente fazer vistas grossas, tapar os olhos, repreender. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas parem com isso. Como Neemias, nós podemos nos aprofundar e entender os problemas pelos quais estamos passando, sejam eles quais forem. Alguns de vocês vivem problemas sérios no emprego. Se angustiam, voltam para casa, perdem sono, quando não perdem o emprego. Alguns de vocês podem ter aberto um exame de saúde nessa semana e, de repente, encontrar o resultado que você não queria, você encontrou. Isso é uma realidade na vida de todos nós. Não existe promessa nas Escrituras de que nós não vamos passar por problemas. Vamos passar por problemas. E a postura de Neemias, esse homem de Deus, vamos entender o problema. Vai ter que conversar com o médico, vai ter que fazer mais exame. Vai ter que avaliar qual é a sua conduta no trabalho, qual é o cenário do seu emprego. Qual é a realidade que está vivendo dentro de casa, com choque dentro da família. Neemias era alguém que proativamente buscava entender o que estava acontecendo. Mas, além disso, Neemias era alguém que, ao receber as más notícias, ele buscava encarar as más notícias. E de que maneira?
Veja o que diz aqui no versículo 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, lá na satrapia. Aqui ele está se referindo a justamente aquela satrapia do Transjordânia que contemplava Judá, Samaria. Naquela satrapia que tinha seus governantes locais e tinha um sátrapa representante do rei lá. Ele está perguntando qual é a situação do povo de Israel, do povo de Judá, lá na terra. E eles respondem: eles passam por grande sofrimento e humilhação. Aquele povo, ou que não foi levado, ou que retornou, e seus descendentes, eles passam por sofrimento e humilhação. Vamos entender essas duas ideias aqui, que descrevem bem o que eles estavam passando, porque não é um sofrimento, uma humilhação, simplesmente. A palavra sofrimento aqui descreve um sofrimento resultante de adversidade. De fato, você pode olhar as más notícias que você recebe como adversidade. Mas naquele contexto, num ambiente de ser destruído, de inimigos à volta, entenda uma coisa, eles estavam sofrendo porque eles estavam sendo hostilizados. Mas, aqui diz, eles também estão em grande humilhação. E a palavra humilhação da língua hebraica aqui, ela significa desdém, ridicularização, insulto, zombaria por parte dos adversários. Então, o que efetivamente está acontecendo, as notícias que ele está recebendo, são notícias de que seu povo, sua família, seus parentes, eles estão sofrendo por hostilidade dos adversários que estão à volta, e eles são motivo de chacota, de humilhação, de distrato, vindo desses adversários que estão à sua volta. De alguma maneira nós acompanhamos com preocupação o que acontece hoje em Roraima com a chegada de dezenas de milhares de venezuelanos. E de alguma maneira, alguns ânimos já estão acirrados por coisas que o governo faz ou deixa de fazer. E eu posso imaginar que, de repente, e desejo que isso não aconteça, que, de repente, dentro do ambiente da população local, se desenvolva uma hostilidade, um desprezo por aquele povo que está fugindo da sua terra. E começa a tratar aquele povo com desdém, com deboche, com ironia, com hostilidade, como se fosse um povo inferior. Era isso que eles estavam passando. Eles estavam sendo hostilizados e tratados com desprezo por aqueles adversários que estavam melhor instalados na região. Vejam, o rei havia proibido a reconstrução dali. Veja o que diz aqui, olha. Em Esdras 4:23 fala assim: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Com a decisão do rei, as pessoas vão lá, desejosas de parar com aquela construção, com mão armada. E aqui vem, talvez, uma hostilidade gratuita, além da necessária, uma violência desnecessária. E Neemias ouve isso. Qual é a situação do povo? Ouve que os muros foram derrubados, ouve que as portas foram queimadas. Vejam, essa descrição que Neemias faz, ela casa perfeitamente com o que havia acontecido cerca de 140 anos antes, quando os babilônios invadiram e conquistaram Jerusalém.
muro derribado, portas queimadas. Isso aconteceu 140 anos em 586. O problema é que quando nós lemos essa notícia, e a reação de Neemias a essa notícia, e logo nós vamos ver isso, aquilo tem tanto impacto em Neemias, que eu estou convencido que Neemias não está reagindo tão intensamente, tão emocionalmente, por alguma coisa que já tinha acontecido 140 anos. Não existe nenhum texto bíblico que fala o que eu vou dizer aqui, e nem tampouco nenhuma literatura paralela que traga alguma documentação sobre isso. Nós sabemos que os adversários chegaram com a ordem do rei de parar a obra, e chegaram armados e forçaram a parar. Alguns estudiosos, e eu me coloco do lado deles, eles diziam o seguinte: a reação de Neemias não podia ser por alguma coisa tão anterior como 140 anos antes. Ele está tendo notícias do que aconteceu recentemente. Então, provavelmente, ainda que não tenhamos documentação, por ocasião dessa proibição da reconstrução, aqueles homens armados chegaram de fato com hostilidade, e é bem provável que coisas que eles já tivessem consertado, eles colocaram para baixo. Então, ainda que em menor escala, o que havia acontecido um pouco de tempo antes de Neemias escrever essa experiência dele, ele está vendo acontecer a mesma coisa que aconteceu lá. A escala é diferente, mas os muros foram derrubados, aquilo que estava sendo reconstruído foi derrubado, as portas que estavam sendo preparadas foram queimadas. Então veja, eu suponho que esse homem que conhecia muito bem a história e tudo o que havia acontecido, ele está recebendo uma notícia de fatos relativamente recentes. Vamos lembrar aqui, as notícias dentro do contexto medo-persa, elas eram muito rápidas. Quando os persas tomaram o poder, eles construíram estradas, e de cada 20 ou 25 quilômetros, colocaram um abrigo com cavalos descansados, com cavaleiros descansados, e naquele império, o correio demorava para sair de qualquer lugar do império para qualquer outro, em no máximo 15 dias uma notícia chegava. Na verdade, os persas fizeram com que isso que demorava 6 meses, passasse a chegar em 15 dias. Isso era o WhatsApp deles naquele tempo. 15 dias. E ele, no centro do poder, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E ele procura se inteirar ainda mais o que está acontecendo. Talvez você esteja lidando com uma má notícia nesses dias. Qual é a sua má notícia? Alguns de vocês, talvez, problemas importantes na área de saúde. Eu conheço alguns deles. Alguns de vocês, talvez, estão lidando com o fato e experiência de ter sido roubado e assaltado em casa. Conheço o fato aqui dentro, em dias recentes. Alguns de vocês perderam o emprego. Conheço algumas histórias dessa. Alguns de vocês estão numa situação extremamente tensa no ambiente familiar. Qual é a má notícia? Veja, nós podemos aprender com Neemias a buscar entender qual é o problema, qual é a dimensão dele, ao invés de simplesmente deixa para lá. Não, vai dar tudo certo. Não, eu estou confiando em Deus. Qual é o problema? Procure entender. E uma vez que você procura entender o problema, encarar o problema e tentar entender o problema, você precisa aprender a reagir, incluindo Deus no trato com o seu problema. Vejam, más notícias nunca são boas. Nós não temos que maquiar más notícias. Nós não temos que fazer vistas grossas para más notícias. Nós não precisamos dar outro nome para as más notícias. Más notícias são más notícias. E nós precisamos fugir dessa ideia de negar aquilo que nós estamos vivendo, que efetivamente é ruim.
As notícias de Neemias eram uma realidade. E como ele reage? Ele reage com umas notícias sendo o quê? Más notícias. Veja o que ele diz no versículo 3. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. A reação imediata de Neemias, quando ele ouviu as más notícias, ele se sentou. Você conhece a experiência de alguém querer dar uma má notícia e diz assim, está sentado? Eu tenho a impressão que quando a gente está sentado, a gente tem condições de absorver melhor. Talvez não levar um tombo, mas talvez tenha uma oportunidade de uma reflexão melhor, né? Rodin usou essa figura, dessa escultura do pensador. Ele está sentado. Quando eu li esse texto de Neemias e que observei, logo depois de ele ouvir a má notícia, ele sentou. E diz aqui que ele não só ele sentou, mas ele chorou. A palavra empregada aqui para choro está relacionada a luto. Aquilo atingiu o coração de Neemias em cheio. E ele não foi tentado a transformar má notícia em boa notícia. Ele não foi tentado a olhar má notícia de uma maneira espiritualizada, que ela não fosse má notícia. Por isso que eu estou dizendo, má notícia nunca é boa notícia. E nós precisamos lidar com essa realidade. Nós recebemos aqui e acolá, agora e mais tarde, más notícias. E chorar faz parte. Chorar é parte do receber notícias ruins. Algumas vezes eu tropeço indiretamente em ouvir algumas histórias que me entristecem profundamente, de alguém que está passando por uma situação extremamente crítica, duríssima. E a reação de alguns irmãos em Cristo, muito espirituais, tem sido, para de chorar. Chorar é falta de fé. Meus irmãos, quão inadequado alguém pode ser quando faz isso? Há tempo para tudo. E o próprio Neemias, ao receber a notícia, teve o impacto que teve. Ele se sentou e ele chorou. Foi sua reação imediata. E da nossa parte, quando nós ouvimos de uma experiência ruim que alguém está vivendo, passando, não cabe, não pode caber na nossa boca repreender a pessoa porque está chorando. Repreender a pessoa por falta de fé. Olha o que as Escrituras orientam sobre isso. Daqui a pouco eu chego lá. De qualquer maneira, veja, eu acho que Neemias, eu volto nesse ponto daqui a pouquinho, mas a reação de Neemias pode ser por causa do que diz em Provérbios 13, que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Ele tinha a expectativa da reconstrução da nação. Ele tinha a expectativa de que a cidade fosse refeita. As notícias estão chegando, estão dizendo, não. O progresso que tiveram andou para trás. O povo está sofrendo, está sendo hostilizado. Está sofrendo o desprezo daquelas pessoas à sua volta. Imediatamente ele ouve, senta e chora. E a seguir ele diz o seguinte, no versículo 4. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Ele chorou de imediato. Mas pelo que ele descreve aqui nesse versículo, ele continuou lamentando por vários dias. Você conhece o ditado? Depois da tempestade vem... Nem sempre vem a bonança. Depois da tempestade pode vir a enchente.
Depois da tempestade vem a destruição. Depois da tempestade vem morte, vem luto, vem lamento. E esse é o caso de Neemias. Ele recebe a notícia do que está acontecendo com aquele povo, e aí ele descreve: passei dias lamentando. Ele não tinha que parar de chorar, ele lamenta. O texto, a que eu queria me referir ainda agora, me refiro agora, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você tem duas alternativas para tratar com as pessoas: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Você não pode inverter esses papéis. Alguém está alegre e você está chorando aqui porque ele está indo tão bem. E nem você pode se alegrar porque ele está chorando e levando a pior. Quando você encontra pessoas que estão sofrendo, estão chorando, a orientação bíblica é para você fazer o mesmo com elas. Se colocar ombro a ombro. Sentir a dor dessas pessoas. E uma vez que você, de fato, está junto ali, você vai poder ajudar essa pessoa a se levantar, a se fortalecer. Então vejam, receber mais notícias, ser seguida de ter que sentar, de chorar, de lamentar, isso é parte da vida humana. Nós não podemos negar, más notícias são más notícias. E elas trazem choro, e o choro cai bem. Mas além de chorar e lamentar por vários dias, o texto diz também que ele jejuou. Dentro da sociedade judaica, as pessoas jejuavam por duas razões principais. A primeira razão é quando elas viviam uma experiência tão crítica, elas paravam de comer para lidar com o que estavam vivendo. Alguns de vocês sabem o que é isso. Tem uma notícia ruim, perde a fome. Tem alguém que é assim aqui? Deus te abençoe. Sabe, quando eu tenho notícia ruim, eu tenho vontade de comer mais ainda. Jejum não é natural para mim. Mas dentro daquela sociedade, crises de notícias ruins, elas vinham acompanhadas, fazia parte do escopo. Até para fortalecer o lamento por aquela situação, elas jejuavam. Mas elas também jejuavam para separarem-se para a oração. Então, se por um lado o jejum estava relacionado ao vivenciar a crise em que estavam, o jejum também estava relacionado a: agora eu preciso de ter um tempo especial com meu Deus, e eu vou parar de comer, eu não quero comer agora, para me dedicar a buscar o meu Deus diante dessa situação que eu estou vivendo. Não é que o jejum vai trazer poder para nós, mas a negação de comer e se concentrar na oração está mostrando para nós mesmos o quanto é importante essa nossa busca de Deus. Esse nosso contato com Deus, em que a comida ficou num segundo plano. Sua concentração, seu foco é aquele mesmo. Nas Escrituras, nós não vamos encontrar no Novo Testamento nenhuma determinação de que nós jejuemos. Eventualmente, as Escrituras vão dizer: quando vocês jejuarem, ou seja, elas pressupõem que nós vamos jejuar, mas elas não determinam que nós jejuemos. Certa ocasião eu falei isso e alguém perguntou: mas e aquele texto bíblico? Eu falei: qual? Aquele, jejuai e orai. Eu falei: jejuai e orai. Acho que eu já vi esse verso bíblico. E depois eu lembrei, é vigiai e orai. É outro texto bíblico, é outro ensino. Então veja, esse homem tem a notícia ruim, ele chora, ele lamenta, ele passa dias, ele jejua. Ele quer orar, e o texto diz especificamente
e eu orei. Vários dias. Vejam, se o que acontece aqui, ele diz no versículo 4, está bem ligado ao que ele diz no versículo 11, nós vamos entender que esses vários dias foram 4 meses. Ele passou 4 meses, isso que não significa que ele estava lamentando todo o tempo, jejuando todo o tempo e orando todo o tempo. Mas ele estava num programa de vida, focalizado num problema que eles tinham, em que o lamento, o jejum e a oração faziam parte da sua vida. Diante dos problemas que nós temos, e nós não podemos negar que são problemas, nós não precisamos negar que são más notícias, não precisamos negar que isso me entristece, que isso me faz chorar. Isso é tudo parte da vida. Deus nos fez com essa capacidade de chorar e de sentir essas coisas. Mas uma vez que nós temos essa capacidade de sentir, e de lamentar e de chorar, nós somos convidados também a copiar Neemias e orar a Deus. A pegar nossos problemas e levar diante de Deus, desse Deus que pode fazer alguma coisa diferente do que você e eu podemos. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você está ansioso. Você foi abatido por uma má notícia. Você não precisa negar essa má notícia. Você precisa absorver essa notícia e procurar a presença do Senhor para compartilhar com Ele o que o deixa ansioso, o que o deixa angustiado, o que o deixa triste. É com Deus com quem você tem que tratar. É interessante que o texto diz aqui nesse versículo 4, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele chamou Deus de Deus dos céus. E há aqui uma curiosidade. A palavra que ele empregou para descrever Deus aqui, ela era uma palavra que na raiz significava ser forte e temível. E a expressão dos céus, Neemias emprestou do ambiente medo-persa. Essa era uma maneira típica dos medo-persas se dirigirem a Deus, dizendo que ele era o Deus dos céus. E a ideia era reconhecer que existe um Deus acima da nossa esfera, acima da nossa capacidade, alguém que não é igual a nós e muito além delas. Diante das más notícias que você e eu podemos receber, você e eu podemos não saber o que fazer, podemos não ter o que fazer, mas está alguém forte e temível, que tem a posição mais elevada, a quem você deve buscar. Não pode ficar simplesmente no choro, não pode ficar simplesmente no lamento. Tem que se separar para orar e buscar o Senhor. E é isso que Neemias faz, por talvez até 120 dias, antes que efetivamente fizesse alguma coisa de prática. 120 dias. Vejam, meus irmãos, nós não temos que negar as más notícias. Más notícias são sempre más notícias. Nós não temos que negar o que as más notícias trazem aos nossos corações. Elas efetivamente nos entristecem, elas nos abatem. Mas nós precisamos, com o abatimento que recebemos, que nos alcançou, nós podemos chegar diante de Deus e derramar nosso coração diante dEle. O que aconteceu na sua vida nesses dias?
Talvez alguns de vocês receberam más notícias do seu médico ou de algum exame que fez. Alguns de vocês estão convivendo com a má notícia no trabalho, ou talvez no ambiente doméstico. Não negue isso, não fuja isso, não espiritualize isso. Procure entender qual é a situação, entender qual é o problema. Separe um tempo para orar. E eu diria, separe um tempo ao ponto que você diz, eu não vou comer. Comer não é tão importante nessa refeição, ou essas refeições, ou esses dias. É você quem resolve isso. Mas eu vou tratar isso diante de Deus. Eu vou orar a Ele, eu vou buscá-lo, eu vou colocar meu problema diante dEle. Pelo que Ele pediu e o que aconteceu, bem, na semana que vem, nos versículos 5 a 11, nós vamos contemplar justamente a oração de Neemias. E vamos aprender com a oração dele, a maneira com que nós devemos nos aproximar de Deus e tratar com Deus. Enquanto isso, meus irmãos, quanto a nós, quanto a cada um de vocês, quais são suas más notícias? Eu gostaria de encerrar esse tempo orando, e eu queria convidar vocês que identificam nesses dias pelos quais estão vivendo, coisas que o atormentam, que o atribulam, que o angustiam, más notícias chegaram. Eu queria orar por vocês hoje à noite. E queria convidar vocês a se colocarem de pé, vocês que estão passando por dias difíceis. Se coloquem de pé, eu queria orar por vocês. Ó Pai Celestial, queremos te agradecer pela experiência de Neemias, que teve que lidar com aquilo que o angustiava, o entristecia, o abatia. Queremos aprender com a Tua palavra e contigo sobre como tratar os problemas de cada um dos irmãos aqui. Quantos estão sofrendo por causa de uma situação familiar, ou saúde, ou emprego, ou relacionamento quebrado? Ó Pai Celestial, ensina meus irmãos aqui a seguirem os passos de Neemias, derramando o coração diante de Ti, lamentando e chorando, separando um tempo para orar, para Te buscar e para colocar diante de Ti esses problemas. Sê com esses meus irmãos aqui, Senhor bondoso. Que essa experiência ruim pela qual eles passam seja uma experiência e uma oportunidade de se aproximarem de Ti e de conhecerem mais do que o Senhor quer fazer na vida deles. Eu oro, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.